Assista agora o programa Histórias de Goiás. Apoio Paz Universal, excelência em atendimento. Sacos de lixo Bom Lixo, você encontra nos melhores supermercados. Isqueiro Cricket, moderno e mais barato. Olá, estamos começando a 18ª edição do seu Histórias de Goiás. A cada programa que levamos até você, comemoramos uma nova vitória, porque assim estamos cumprindo nosso papel de mostrar como nasceram e cresceram nossas cidades, bairros de nossa capital e cidades vizinhas, as nossas instituições e ainda as personalidades que contribuíram com o crescimento de nosso estado. Hoje estamos visitando o setor Pedro Ludovico em Goiânia, uma das primeiras áreas de posse da nossa capital. Bairro que abrigou moradores humildes que aqui chegavam e não tinham para onde ir. Uma história cheia de detalhes interessantes que você acompanha a partir de agora aqui no Histórias de Goiás. Goiás tem catira, tem cateretê, moda de viola, rancheira e baião, rasgueado guarânia e samba canção. Goiás misturou tudo que é bom. O setor Pedro Ludovico começou a ser ocupado no final da década de 40, numa época em que Goiânia, como uma menina com menos de 20 anos, era formosa e ainda obedecia ao que seu criador, Pedro Ludovico Teixeira, havia planejado para ela. Mas como a adolescência é mesmo época de contestação, a nova capital começava a dar os primeiros sinais de que não seguiria este caminho. Um dos motivadores desse desvio de rota era a chegada à Goiânia de pessoas que não tinham condições financeiras de adquirir um lote no espaço planejado da cidade. Alguns desses imigrantes acabaram achando em uma área na zona rural da cidade o lugar para se abrigar em Goiânia. Começava aí o setor Pedro Ludovico. Para me ajudar a contar essa história, aqui comigo no estúdio, o arquiteto e mestre em História, o professor e coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Goiás, professor Alexandre Ribeiro. Olá, professor. Obrigada por sua presença aqui conosco. Olá, é uma grande alegria. Professor, antes de iniciarmos nossa conversa, eu convido a assistir uma matéria que eu mesma preparei, conversando com pessoas que contaram como foi o início da antiga Macambeira. Vamos ver? Goiânia, final da década de 40. A capital sonhada por Pedro Ludovico já tomava forma. Pessoas chegavam e iam se alojando na região central, onde o espaço urbano já era uma realidade. Prédios públicos, casas, alguns comércios, enfim, já havia a estrutura de uma pequena cidade. Mas já naquela época, as pessoas mais pobres, que também buscavam seus sonhos na nova capital, não tinham o endereço certo, já que não podiam pagar pelos lotes que estavam sendo vendidos. Parte dessas famílias ocupou as margens do córrego Botafogo. Foi então que o inspetor da Guarda Civil, conhecido por Pedro Alagoano, que foi segurança particular de Pedro Ludovico, resolveu levar essas pessoas para uma área pertencente ao Estado que estava sob a custódia dela. O terreno ficava na zona rural ao sul de Goiânia. O assentamento dessas famílias foi o início do setor Pedro Ludovico. O filho de Pedro Alagoano, seu Vanderlei, se lembra do dia em que as famílias chegaram aqui. Andando pelas ruas que ele viu serem abertas, seu Vanderlei nega que a área tenha sido invadida, como muitos afirmam. Segundo ele, tudo foi informado a Pedro Ludovico, tanto que a esposa, dona Gersina Borges, veio para o bairro ajudar no cadastro das famílias. Isso aqui foi entregue em mãos. Aqui nessa casa de baixo aqui era uma casa muito grande, de 22 cômodos, aqui na beira da rodovia federal, que é onde nós morávamos e eram os únicos moradores. Então a dona Gersina veio, mais uma equipe, para fazer o levantamento das famílias que precisavam mesmo realmente dos lotes. Quanta dificuldade. Professor Alexandre, o seu Vanderlei, mostrado na matéria, que é filho, do seu Pedro Alagoano, um dos fundadores do bairro, afirma que essa ocupação foi autorizada pelo Pedro Ludovico. Pelo que o senhor pesquisou, isso é verdade? Aqueles que vieram para construir a cidade,
eles não conseguiam comprar lotes no setor central ou no setor sul e no setor oeste, que foram os bairros que nos anos 50 começaram a ser habitados. E ao mesmo tempo havia uma dificuldade de aluguéis, poucos imóveis para serem alugados e num preço muito grande. Então restou a essa população ocupar terras que pertenciam ao Estado e que ainda não estavam urbanizadas. A Macambira é uma delas. Agora, se você ocupa a terra que pertence ao Estado, é uma característica de invasão, mesmo que o governo naquele momento permita por não ter condição de oferecer outros meios. Depois dessa ocupação, houve a legalização do bairro. Então foi feito um projeto, e um projeto feito inclusive com um traçado parecido com aquele que foi feito para a região central da cidade, com uma praça no meio e com avenidas, grandes avenidas que se afunilam nessa praça, não é isso? Sim. É um fenômeno que aconteceu não só no setor Pedro Ludovico, mas em vários outros lugares da cidade, que é a repetição do que a gente chama do asterístico, ou seja, uma rotatória, uma grande praça com várias ruas saindo dela, né? Então isso aconteceu em vários lugares. E o desenho urbano do setor Pedro Ludovico foi feito por um alemão que chegou a Goiânia, chamado Ewald Janssen, um topógrafo que tinha um curso técnico na Alemanha e que trabalhou no estado por muito tempo. Então, a ele atribui-se uma série de bairros, dentre eles o setor Pedro Ludovico, por volta do ano de 1958. Ok, professor. Daqui a pouco nós vamos continuar nossa conversa sobre o setor Pedro Ludovico. Agora eu quero chamar a sua atenção, telespectador, para o patrocinador do nosso Histórias de Goiás. Trata-se do fabricante dos isqueiros Cricket e dos barbeadores Fiat Lux. Marcas reconhecidas nacionalmente que estão no mercado há décadas e já conquistaram a confiança de milhões de brasileiros. Eu chamo a jornalista Sueli de Oliveira, que vai nos trazer os produtos e ainda mostrar as empresas que são destaque no setor Pedro Ludovico. O setor Pedro Ludovico é um bairro muito promissor, cercado por outros importantes bairros como Santo Antônio, o Jardim das Esmeraldas e o setor Bela Vista, que abrigam empresas de sucesso. E são essas empresas que eu destaco agora. No comércio, a Laarte Sofás, com fabricação, reforma, lavagem e impermeabilização de estofados em geral. A Hidrox Piscinas tem as melhores piscinas em fibra e vinil, banheiras, saunas, aquecedores e acessórios. O Sharks Grill Restaurante e Choperia é destaque na região. No almoço oferece uma deliciosa comida com cardápio variado. No jantar, o restaurante serve pratos à la carte com destaque para a saborosa costela com molho barbecue e para o chicken wings. O Pirracento Tudo Pit Dog oferece 25 variedades de sanduíches, além de jantinhas, pastéis, panquecas e muito mais. A MM Artefatos de Madeira oferece as melhores madeiras, inclusive para o acabamento e materiais para construção. Há 22 anos no mercado, o restaurante Botânico serve uma saborosa comida com 15 variedades de pratos quentes e saladas. Há 7 anos em Goiânia, a MC Irrigação oferece sistemas de irrigação automatizados para residências, condomínios, jardins e campos esportivos. A Forno Araxá Biscoitos de Polvilho é fábrica e distribuidora de deliciosas petas doces, azedas e temperadas. Há 44 anos no mercado, a Sofá Sul é fábrica de estofados sob medida e reformas em geral. Há 5 anos, o restaurante TT Sabor Goiano oferece uma deliciosa comida caseira com mais de 40 variedades de pratos, além de churrasco na brasa e carne na chapa. Os fósforos Fiat Lux são líderes de mercado, mas isso você já sabe. Agora, você sabia que foi a Cricket quem lançou o primeiro isqueiro descartável no mundo? Por isso, os isqueiros Cricket são modernos, inovadores e são realmente os melhores. E a Fiat Lux fabrica também aparelhos descartáveis para o seu barbear. O amarelo, tradicional, sem fita, e o azul, com a fita lubrificante, para peles sensíveis. Os dois aparelhos possuem 2 lâminas que garantem um barbear perfeito.
Acredite, o programa Cadmus Alassal voltou ao rádio. Agora junto com o apresentador de TV, Wellington Felipe. De segunda a sexta-feira, da 1 às 3 da tarde. Ao lado de Wellington Felipe. Aqui na 1090 AM. Comunicando, Wellington Felipe. Cadmus Alassal.